O projeto de Deus para nós, no dia de hoje, é a gente se perceber como ser humano. A gente entender que nós somos fracos, que nós somos pueril, e que o nosso tempo aqui é muito efêmero, e que rapidamente, muito rapidamente, nós não estaremos mais aqui. De modo que, quando eu compreendo e percebo quem eu sou, eu vou tentar aproveitar o meu tempo da melhor maneira possível. E quando eu falo aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível, é a gente parar de fazer algumas coisas. Primeiro, parar de se vitimar. Não tem nenhuma vítima aqui. Nesta manhã e no dia de hoje, você não é uma vítima da sociedade. Você não é uma vítima na sua casa. Você não é uma vítima no seu trabalho. Você não é uma vítima nas suas relações. Você é um ser. E não é porque o Evangelho fala que você é um ser especial para Deus, que eu vou repetir isso aqui. Mas eu vou dizer para você que você é um ser criado por Deus, a imagem e a semelhança dele, e por isso você é muito especial. Você é especial para Deus. E por isso que você tem que parar de se vitimar. E parar de se vitimar é parar de reclamar da vida. Parar de se vitimar é a gente levantar a cabeça, apesar de todas as lutas que você possa estar enfrentando nesta manhã, quando milhões de pessoas também estão enfrentando coisas até piores do que você, ainda consegue sorrir, consegue levantar do lugar que está e consegue ir para a vida. Sabe, quando a gente entende quem nós somos e que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós paramos também de falar mal das pessoas, ou paramos de esmagar as pessoas como ser humano. Nós estamos vivendo uma época no Brasil, uma época de esmagamento espiritual. Hoje não precisa mais de uma forca, não precisa fazer uma fogueira para queimar alguém. A gente hoje elimina as pessoas dentro dos seus sentimentos. Olha o que está acontecendo no país, as pessoas vão execrando as outras de uma forma muito dura. E isso parte de dentro do campo religioso, que é pior. O Cristo do Evangelho não é esse Cristo, não, que nós conhecemos aí, que nós estamos vendo aí na nossa sociedade. A igreja está totalmente caminhando para um momento de desordem no Brasil. De muita raiva, de acusação, de condenação. A igreja parece que não tem mais esse amor que tanto falava. Ela perdeu. Quando a gente se compreende, a gente compreende o outro também. A gente não aprova os erros. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que aprovar nenhum tipo de erro. Todas as vezes que falamos do Evangelho, em primeiro lugar é para nós. Todas as palavras que a gente escuta do Evangelho, em primeiro lugar para quem lê. Por isso eu estou dizendo isso hoje para mim. Pare, por favor. Se enxergue, se olhe, se perceba. E quando você conseguir entender quem é você, você vai conseguir entender quem é o próximo. Deus não tem prazer nisso não, do que nós estamos vendo por aí. A igreja, o papel da igreja não é esse. A igreja não é um tribunal. A igreja é um local de abrigo. A igreja é um lugar de receber pessoas. A igreja é um lugar de refúgio. E quando eu falo igreja, não estou falando não paredes, prédios, construções. Eu estou falando de pessoas. Igreja não é um prédio. Igreja não é os bancos que a gente tem lá. Às vezes nós gastamos dinheiro demais para construir prédios, para construir catedrais, mas nós não investimos em pessoas. A igreja há tempo vem caminhando para uma desordem. E a desordem da igreja é essa. E pior do que isso, não só nos seus projetos suntuosos, mas também na destruição do ser humano. A igreja não consegue mais abrigar pessoas. O pobre, o ladrão, o humilhado, o rejeitado que está à beira do caminho, esse não tem mais valor. Hoje há um grande movimento farisaico que acredita ser os detentores do Evangelho, os que promovem a moralidade. E o Evangelho não é só moralidade. E, aliás, não deve ser moralidade. Deve ser graça. Deve ser misericórdia. Porque o tempo do julgamento ainda não chegou. Mas virá. E o único que pode condenar e pode julgar é Jesus. A palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse que quando ele voltar, ele vai voltar num trono
que é o Filho de Deus, Cristo Jesus, e toda a terra, toda a sua criação vai se comparecer ou vai comparecer diante do trono de Deus. E o único que tem poder para isso é Ele. E seremos julgados conforme foram achados nos livros que lá está escrito a nosso respeito. Lá está o livro da vida e lá está toda a nossa história. Por isso você não tem o direito, principalmente você que frequenta uma igreja, você não tem direito de condenar quem quer que seja. Outra coisa, eu fico ouvindo por aí pessoas dizendo, olha só o que está acontecendo lá, estão bombardeando Israel. Israel? Quem está lá em Israel hoje? Os israelitas? Quem são eles? Israelitas que cortam mão de crianças? Soldados que cortam mão de crianças? Palestinas? Você defende esses homens que uma criança pega uma pedra, uma criança palestina pega uma pedra, joga num tanque de guerra de um soldado israelita, eles pegam essa criança e cortam a mão dessa criança? Esse é o povo de Deus que está em Israel? Aí quando a gente vê assim, um míssil foi lançado lá em Israel. São lá os muçulmanos que estão fazendo isso. São os radicais. Que radicais? O evangelho é para ser bênção. Quando Deus chamou, quando Deus convidou o povo dele para sair de um lugar que eles estavam, nós vamos encontrar isso lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, se tu uma bênção. De ti farei uma grande nação. Se tu uma bênção para todas as nações. Sabe por que a gente às vezes tem medo do outro? É porque a gente não consegue ser amigo. É porque a gente tem medo da amizade. Porque a amizade é responsabilidade. Amizade nos compromete. A amizade faz a gente sentir a dor do outro. E a gente prefere se afastar e condenar. Eu tenho uma coisa muito séria para te dizer nessa manhã. Por favor, você que vai a uma igreja, se tu uma bênção, querido. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as tuas condenações. Porque com a mesma régua que você está medindo, e medindo às vezes pelo olhar da mídia, da internet, de uma janela que se abre aqui como essa agora que eu estou dizendo, e você, sem saber, sem conhecer de fato o que está acontecendo, você julga as pessoas. E você está se fazendo, sabe do quê? De juiz. E pior do que tudo, esse é o papel do diabo. É o diabo que tem esse papel de condenar. É o diabo que tem esse papel de envergonhar as pessoas, de colocar assim, sabe, à frente de tudo. Por favor, você não nasceu para isso. Lembre que você também é um pecador miserável como eu. E que você não tem nenhum mérito. Não importa o tamanho do teu erro. Para Deus é a mesma coisa. E eu sei que você já ouviu isso várias vezes na igreja. Só que você não entende, você não compreende. Sabe por que você não compreende? Porque as igrejas estão fazendo lavagem cerebral nas pessoas. E por favor, hoje, entenda uma coisa do evangelho para a sua vida. Eu não sou detentor da verdade, eu não conheço tudo. Eu sou muito pequeno diante de tudo isso que estou dizendo para você. Mas eu estou cansado de ouvir tanta bobagem. E sabe qual que é a bobagem? Essa bobagem da gente ficar condenando as pessoas. E sabe por que a gente condena? É porque a gente condena a gente mesmo. Deixa Deus cuidar de tudo. Deixa Ele ser o juiz. Ainda não é o tempo de julgar. É o tempo da graça. É o tempo do evangelho. É o tempo de recuperar. E não o tempo de afastar. O tempo nosso agora é um tempo da gente cuidar das pessoas. Porque se você vai a uma igreja, ou você que diz que é um servo de Deus, uma serva do Senhor, e você não consegue ser abrigo, você ainda não entendeu o evangelho de Jesus.